Olá, turminha, bom dia. Nós iremos começar nossa aula de geografia de hoje. Eu vou fazer a leitura. Espero que vocês acompanhem no livro de vocês. No decorrer da leitura, eu já vou falando das atividades, onde vocês podem pausar o vídeo e fazer a atividade, ou também podem deixar para fazer as atividades no final do vídeo, certo? Se for necessário vocês fazerem uma outra leitura, pode ficar à vontade. Eu deixei as páginas bem direitinho no nosso roteiro de aula. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a breve história da cartografia e os tipos de mapas. Começamos na página 32, nosso livro de história, página 32. Breve história da cartografia, as representações espaciais e a evolução dos mapas. As representações espaciais, ou seja, a forma como os homens representam simbolicamente os lugares de sua vivência, estão presentes em toda a história da humanidade, antes mesmo da escrita letrada e da articulação da linguagem. Um exemplo evidente desse modo de se comunicar pode ser observado no próprio processo das crianças, que, antes mesmo de falar, quando tentam representar o espaço em que vive, tentam desenhar o que vê por meio de risco com os lápis ou com tinta. Foi assim também o homem pré-histórico, que, utilizando-se de símbolos e desenhos, buscou, por meio da tecnologia disponível na época, representar suas primeiras apreensões do real nas paredes de cavernas há aproximadamente 40 mil anos. Vocês observam que aqui, nessa primeira parte, eles fazem uma comparação quando uma criança tenta desenhar o que vê. Eles têm aquele rabisco, não é aquele desenho fixo, né? Mas eles tentam desenhar o que eles vê, de forma com que eles estão vendo. Tentam desenhar as pessoas em formas de bolinha, né? Eles ficam fazendo seus desenhos. Do mesmo jeito, pessoal, foi o homem da pré-história. Eles tentavam desenhar o que via, não é isso? Logo aí abaixo, a gente tem a figura elaborada do homem primitivo. E qual era a tecnologia disponível na época? Eles tinham tinta de árvores. Quando eles descobriram fogo, né? Tinha o carvão, né? Isso são as tecnologias que eles usavam para pintar as paredes. Continuando o texto. No entanto, com o avanço das ferramentas construídas pelos homens, utilizando recursos mais modernos, como os lápis, pincel e etc., o que poderia ser representado simbolicamente foi ganhando mais similaridade do que via no espaço real. Assim, os lugares, as cidades e outros objetos ganhavam formas mais precisas pelas representações simbólicas, a partir do momento em que a evolução dos meios onde se representavam os símbolos também teve um progresso importante, pois se antes o homem primitivo realizava suas pinturas nas paredes das cavernas, com o decorrer do tempo, passou a pintar em placas de barro, depois em papiros, em folhas de papel, até chegar à representação dos computadores, como conhecemos nos softwares e sites especializados para a elaboração de mapas. Como exemplo de mapa antigo, vemos na figura anterior o chamado mapa de Garçu, que é um mapa feito em uma placa de barro cozido de 8 por 7 centímetros, elaborado pelo povo que vivia na Mesopotâmia e busca representar uma região do vale que se presume seja do rio Eufrates, no Oriente Médio.
Este mapa é considerado um dos mais antigos já visto pela humanidade. Sua elaboração é calculada entre 24 e 22 mil a.C. Aqui embaixo nós temos o nosso glossário. É uma espécie de dicionário. Todas essas palavras em destaque estão no texto. Apreensão significa o quê? Assimilação ou compreensão. Papiro, folha para a escrita que se preparava no Antigo Egito com os caules dessas plantas. Software, qualquer programa ou conjunto de programas de computadores. Simbólicos, referente a ou que tem caráter de símbolo. Similaridade, caráter ou condições das coisas da mesma natureza. Aqui embaixo nós temos nossa primeira atividade de hoje. Análise e reflexão do texto. De acordo com a leitura do texto, o que são representações espaciais? Qual comparação o texto faz entre uma criança e o homem pré-histórico na representação dos seus espaços de vivência? Explique o que é o mapa Garçur. Quarta questão. Apresente o programa das representações do espaço apresentado no texto a partir do avanço das ferramentas construídas pelo homem. Todas essas respostas, pessoal, vocês vão encontrar no texto que acabamos de ler. Logo aqui embaixo nós temos o dialogando. Essas perguntinhas é só para vocês pensarem. Vocês vão pensar, certo? Para você, existe um ou diversos tipos de mapas? É possível mapear apenas os elementos naturais do planeta? Os elementos criados pelos homens no decorrer da história podem ser mapeados? Você sabe a diferença entre um mapa demográfico e um mapa econômico? Vocês irão pensar sobre esse dialogando. Logo na página 35, nós temos o nosso teorizando. Os diferentes tipos de mapas. Existem diversos elementos que compõem o espaço geográfico e não é possível representar todos eles em apenas um mapa. De forma geral, um mapa é a representação da superfície curva da Terra sobre uma superfície plana, como o papel, por exemplo. Assim, existem diferentes tipos de mapa que apresentam uma grande variedade de informações. Os mapas físicos são aqueles que representam elementos de passagem natural, como as formas de relevo, os principais rios e lagos, a vegetação natural e o clima. Observe a seguir alguns desses tipos de mapas. Físico, Nós temos o mapa de relevo, o mapa de clima, o mapa de vegetação e o mapa de hidrografia. Pessoal, todo e qualquer mapa vem com uma legenda. O que é essa legenda, tia Rosana? Vocês observarem aqui no cantinho da tela, com um pouco pronto. Existem umas coresinhas. Eu tenho o rosa, o lilás, o verde, o amarelo, um rosazinha claro e o azul. Na cor azul vem dizendo o nome subtropical. Isso significa que a região onde tem essa cor azul, o clima é subtropical, que é a nossa região sul. Observe aqui no nosso finalzinho do mapa, toda a região sul ela é azul. Então, o clima tropical de lá é o subtropical. Então, todo mapa, se vocês observarem, vem essa legenda, certo? Subir mais um pouquinho, pronto. Além dos aspectos físicos, é possível especializar os elementos criados pelos seres humanos, Entre esses tipos de mapa, os mais comuns são os mapas políticos, os mapas demográficos, os mapas históricos e os mapas econômicos. Observe a seguir algum desses tipos de mapas.
Os mapas políticos são aqueles que mostram a delimitação de um país, estado ou cidade, além das suas capitais e outras cidades importantes. Então, se vocês observarem, ao redor do nosso mapazinho colorido, tem uma linha bem forte preta, né? Ó, que está tendo a nossa delimitação do nosso Brasil com outros países. Se vocês observarem a legenda, deixa eu ver se dá certo, dá. Aonde tem, ó, um ponto, um círculo preto e um pontinho no meio, são as capitais de estado. E aonde tem só uma bolinha preta, são as cidades principais. Vamos observar aqui, ó. Aonde tem a bolinha grande é Mato Grosso. E as bolinhas pequenas são as principais cidades: Bela Vista, Dourados, Corumbá, Conchi, Ponta Porã, certo? Nós temos também os mapas demográficos. De forma geral, indicam o número de pessoas que vivem em uma área. Ele é o tipo de mapa temático que tem por objetivo mostrar as características espaciais da população de uma determinada área, seja uma cidade, um estado, um país, um continente e etc. O mapa demográfico, pessoal, ele também tem a sua legenda, assim como todos os demais, e a legenda dele é sobre os habitantes por quilômetro quadrado. Quantas pessoas vivem nessa região por quilômetro quadrado, certo? Os mapas históricos apresentam áreas onde ocorreram importantes fontes da história, importantes fatos da história. No exemplo ao lado, podemos observar o mapa da divisão política do território brasileiro em capitanias hereditárias em 1808. Então, aí a gente tem um mapa, né, de fatos da história importante. Temos também os mapas econômicos. Apresentam as riquezas ou os produtos de uma região, seja ela agrícola ou industriais. No mapa ao lado, por exemplo, há a especialização da produção da laranja do Brasil no ano de 2015, destacando os 10 principais municípios produtores dessa fruta. Então, se vocês observar, aqui a gente tem a produção da laranja, né, do nosso Brasil. Temos os 10 principais municípios produtores. E observem também a legenda. Toda essa parte cinza, ela é sem produção. A parte amarela, ela é de 1 a 500 toneladas de laranja. E assim por demais. Nós temos a laranja vermelha, um vermelho mais escuro, preto. E aí eles vai destacando todas essas toneladas de laranja que foram extraídas, né, do Brasil no ano de 2015. Uma grande riqueza para o nosso Brasil. Aqui nós temos o exercício de fixação. A nossa leitura se encerra na página 37. E por último, nós temos a última atividade de hoje, exercício de fixação. Questão 9. O que são mapas físicos? Vocês vão voltar aqui no texto, ó, e vão ver o que é os mapas físicos. E vão escrever na nossa questãozinha 9, o que são mapas físicos. E depois, vocês vão dar o exemplo de mapas físicos. Nós temos 4 exemplos aí no nosso livro. Questão 10. Além dos mapas físicos, os elementos criados pelos seres humanos são espacializados. Cite no mínimo 3 tipos desses mapas e suas características. Vocês também vão voltar aqui no texto,
certo? Vão olhar quais são os tipos desses mapas, vão pegar 3. Exemplo, mapa político. Você vai botar, mapa tal, outro, mapa tal, outro, não são 3. E na frente vocês vão escrever a característica. Qual é a característica do mapa político? Eles mostram a delimitação de um país, ou estado, ou cidade, além das suas capitais e outras cidades importantes. Essa é a característica do mapa político. E assim vocês vão vendo as demais características dos mapas que vocês escolheram. A nossa aula de hoje se encerra aqui. Hoje nós não teremos correção. Nossa correção será na semana seguinte. Então, quando terminar de fazer a tarefinha, tiram foto, né, da página 33 e 34, que foi a primeira atividade, e depois da página 38 para postar na plataforma. Certo, turminha? Tchau e até amanhã.